Nesta aula, nós aprenderemos como fazer estatísticas descritivas e histograma no software Stata. Bom, vamos utilizar um case prático e um banco de dados para visualizar, em termos bem práticos, como a gente pode aplicar os conhecimentos do Stata para extrair informações de um banco de dados. Para isso, vamos utilizar a base de dados rentabilidade_mm.xlsx. Nessa base de dados, temos os resultados de uma pesquisa feita pela revista Exame, Melhores e Maiores, com uma amostra de observações das rentabilidades de 1.000 empresas. Então, quais são os procedimentos que a gente vai fazer? Nós vamos importar a base de dados, vamos visualizar esses dados, converter os dados do banco de dados em informações, vamos verificar se há observações faltantes, os missings, e vamos obter gráficos e estatísticas descritivas. Bom, o primeiro passo é, já no arquivo Excel, verificar se realmente no nosso banco de dados está tudo ok. Na primeira linha do banco de dados, nós devemos ter necessariamente o nome das variáveis. Isso está ok. A partir da segunda linha, nós não podemos ter texto. Se for digitado algum texto, caracteres de texto dentro de uma dessas células, o software Stata não conseguirá ler. E por quê? Porque ele interpretará que tem elementos de texto e ele não consegue fazer cálculos matemáticos ou cálculos estatísticos com elementos de texto. Nós precisamos de números. Um outro ponto importante, antes de importar a planilha Excel para Stata, é verificar se nós temos os números com as vírgulas e não com os pontos, pois esse é o formato que nós utilizamos para ler os arquivos em português. Bom, em cada coluna consta uma variável do banco de dados e na primeira linha a gente insere o nome ou a abreviatura dessa variável. Tudo ok. Bom, agora salvamos o arquivo e fechamos o Excel e vamos abrir no software Stata. Quando a gente já tem o arquivo no formato de Stata, que tem a extensão .dta, a gente pode abrir diretamente pelo menu Abrir. Então, basta clicar na pasta e abriremos o arquivo. Quando a gente quer abrir um arquivo que tem a extensão de um outro programa, um arquivo Excel, um arquivo CSV, em algum outro formato de um outro software, a gente tem que importar esse banco de dados. No nosso caso, nós temos os dados desse banco de dados em um arquivo Excel. Então, nós salvamos o arquivo Excel, digamos que a gente salvou na área de trabalho, então a gente vai lá no Stata, em menu File, Import, vamos selecionar Excel Spreadsheet, nós queremos um arquivo Excel, porque ele tem a extensão XLS ou XLSX, e lá nós vamos selecionar o arquivo que conste na área de trabalho. É isso que nós vamos fazer, clicamos então na área de trabalho e a gente vai selecionar qual o tipo de arquivo que a gente está buscando. Se é um arquivo Stata, a sua extensão é .dta. Se o arquivo já estiver no formato Stata, basta clicar em Ctrl+O ou no menu Abrir. Se ele estiver no formato Excel, nós vamos em menu File, Import, Excel Spreadsheet. Bom, para abrir o arquivo, funciona da seguinte forma: a gente clica em Browse e localiza na área de trabalho onde está o arquivo Excel. Aqui é importante
a gente marcar essa caixa como import first row as variable names. Se a gente já tiver o nome da variável na primeira linha do banco de dados, o que é o recomendável, nós podemos pedir para o Stata para ele reconhecer que nessa primeira linha há elemento de texto, que é o nome da variável, assim ele importa automaticamente o mesmo nome que a gente incluiu lá no Excel. Digamos que a gente não tenha marcado esta aba Import First Row as Variable Names. Então, o que vai acontecer é que o próprio Stata vai mostrar nomes de variáveis que ele mesmo atribuiu. Variável A, variável B. Então, lá no próprio Stata, depois a gente tem que utilizar o comando rename para renomear essa variável. A gente quer que variável A tenha o nome código e a variável B tenha o nome rentabilidade. Então, é sempre recomendável que a gente marque import first row as variable names, porque desse modo o Stata vai puxar esta primeira linha como nome da variável e vai colocar aqui em cima. E nas demais linhas nós teremos os números e com esses números o software vai conseguir fazer os cálculos estatísticos. Então, depois de a gente fazer esse procedimento com o clicar do mouse, vejam que interessante, o Stata tem uma aba aqui do lado chamada a aba de comandos. Então, todo aquele comando que a gente der com o clicar do mouse também fica salvo aqui com esses passos. E fica salvo também nessa área chamada de área de output, ou área de resultados. Depois que você pega a prática, você pode utilizar esses comandos na barra de comandos. E isso se torna mais rápido, você não precisa mais fazer com o clicar do mouse, mas tudo por comandos. Mas veja, você tem a opção de fazer tudo pelo clicar do mouse, menu Click and Play, tal como no Word ou Excel, ou você pode utilizar os comandos. Melhor ainda, o seu colega, digamos que você esteja trabalhando em uma equipe de pesquisa, o seu colega ou todos os membros da sua equipe de pesquisa, todos eles vão saber o passo a passo que você fez. Primeiro você importou o arquivo, depois você fez uma estatística descritiva, terceiro você fez um gráfico, tudo isso fica salvo aqui na aba de comandos. Isso vale também para você ver os passos que fez. Para abrir um arquivo DTA, já no formato de Stata, a gente pode utilizar Ctrl+O ou clicar na pasta para abrir o arquivo, o menu File, Open, ou também pode utilizar o comando Use. Né? O comando Use significa que a gente quer abrir um arquivo no formato DTA que esteja dentro dessa localização. Você pode também abrir um arquivo que esteja já disponível na internet, o Stata também faz isso. Então vejam que aqui nós temos no Stata uma aba aqui em cima chamada de aba das variáveis. Aqui são apresentados os nomes das variáveis e o label, ou seja, o rótulo, uma breve explicação sobre cada uma das variáveis. Temos o menu Propriedades. Aqui em Propriedades a gente pode descrever as características de uma variável, pode incluir máscaras de entrada, pode colocar rótulos, o formato que a gente quer para cada uma das entradas. Nesta área nós temos os resultados. Aqui aparecerão os gráficos, as tabelas, todos os cálculos realizados pelo software, que é a chamada área de output. Aqui embaixo nós temos a barra de comandos. Comandos como import Excel e o endereço ou use podem ser digitados diretamente aqui e depois de digitar e apertar Enter, o software já faz automaticamente.
Da mesma forma, se a gente quiser, ao invés de usar o use, abrir na pasta Open ou clicar em menu File, Open, também podemos fazer. Se a gente fizer pelo clicar do mouse, vai aparecer de todo jeito aqui na área de comandos realizados do Stata, todo o passo a passo que foi feito. Se a gente quiser renomear essas variáveis A para código empresa e variável B para rentabilidade, nós podemos utilizar o comando rename. Podemos aplicar o comando rename espaço A espaço código da empresa e apertar Enter na barra de comandos e teremos alterado o nome da variável diretamente pela barra de comandos. Ou podemos clicar em Properties, desbloquear este cadeado e depois alterar diretamente aqui o nome da variável de A. A gente aperta Delete aqui no A e digita código empresa. Então pode ser feito de diversas formas. Se você for utilizar comandos, essa é a barra que você vai utilizar. Aqui são digitados os comandos do Stata. Depois que você pega a prática, você memoriza os comandos a serem digitados e você ganha maior agilidade na análise dos dados. Torna-se bem interessante. Bom, voltando ao nosso banco de dados, uma primeira coisa que a gente pode analisar é se tem dados faltantes, chamados missings. Digamos que a gente analisou aqui 1000 empresas, só que dessas 1000 empresas, algumas não disponibilizaram os dados da variável rentabilidade. Então, nós não podemos colocar zero, preencher como zero, porque significaria dizer que a variável da empresa foi zero. Muito menos inventar um número, isso seria totalmente antiético. Então, a gente vai verificar se existem dados faltantes, né? Se a empresa não divulgou o dado da rentabilidade, isso é um missing. Depois a gente pode limpar a nossa base de dados e retirar esses missings. E é isso que nós vamos fazer. Então, para excluir esses dados ausentes, ou seja, excluir as empresas que não apresentaram dados da rentabilidade, a gente poderia fazer isso no Excel, olhando linha por linha, quais são as células que não foram preenchidas e clicar em excluir linha, mas isso para bancos de dados muito grandes seria extremamente trabalhoso. No Stata aqui a gente pode fazer tudo isso com apenas um comando, o comando drop if rentabilidade, sinal de igual, novamente sinal de igual e sinal de ponto. Depois apertamos Enter. Então, lá na aba de comandos de Stata, na janela de comandos, nós vamos digitar drop if rentabilidade igual, igual, ponto. Nome da variável rentabilidade igual, igual, ponto. Vejam que na saída do Stata ele já colocou como resultado que ele encontrou 173 células do banco de dados em que não constava informação sobre a rentabilidade e automaticamente ele excluiu a linha, excluiu as empresas que não apresentaram rentabilidade. Ou seja, nós tínhamos uma amostra inicial de 1000 empresas, só que 173 empresas não apresentaram dados da rentabilidade. Por isso, para não deturpar os dados, se a gente mantivesse, o software calcularia de uma outra maneira os resultados. Assim, a gente vai calcular os dados somente com as empresas que apresentaram dados da rentabilidade, ou seja, a nossa nova amostra de 827 empresas. Depois de retirar outliers do nosso banco de dados, retirar os missings, a gente pode fazer um resumo estatístico dos nossos dados. Para isso, a gente pode aplicar o comando summarize.